Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. O ator Frank Grillo confirmou no Collider que o Rick Flag Sr. é um dos cabeças da Argus. E aí eu me pergunto, e Amanda Waller? Porque no final do Pacificador tem o lance ali de revelar que ela é da Argus, enfim. Se ele é um dos cabeças, ela é o quê? Uma das chefonas, provavelmente, né? Então vamos falar sobre tudo isso aqui, porque o Pacificador vai trazer o checkmate. Isso tá óbvio, isso é óbvio, né? Todo mundo concorda que isso é óbvio. Tem ali a Sasha Bordeaux. Em algumas fases dos quadrinhos, a Sasha Bordeaux ela que comanda em alguns momentos a Argus ali. Sasha Bordeaux que vai ser vivida aí pela Sol Rodrigues, certo? A atriz Sol Rodrigues vai viver aí a Sasha Bordeaux. Curioso pelo visual dela, vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Bom, o ator Frank Grillo, uma vez ele falou que ele quase foi expulso do MCU por soltar spoiler. E ele de repente soltou essa daí. Olha, o Rick Flag Sr. é um dos cabeças da Argus. Beleza, não é tão spoiler assim. Você parar pra pensar no sentido do tipo assim, olha, existe essa organização, lida com pessoas super poderosas, e a Amanda Waller vai ser uma dessas pessoas de alto escalão da Argus. Um dos cabeças da Argus é o Rick Flag Sr., porque você parar pra pensar, ele vai estar no Creature Commandos, né? O James Gunn, inclusive, falou que ele não pintou o cabelo de branco porque ele tava fazendo uma série do Tulsa lá, ele não podia atingir o cabelo. Ele vai estar em Superman e depois ele vai estar em Pacificador. No Pacificador ele tem um acerto pessoal ali com o Pacificador, né? Pelo fato do filho dele ter sido morto pelo Pacificador. Mas ele é um dos cabeças da Argus, certo? E a Sasha Bordeaux provavelmente também seja. Embora eu não sei qual que vai ser realmente o papel da Sasha Bordeaux. Porque, na verdade, a Sol Rodrigues na série do Pacificador é o início do grupo Checkmate. E eu acho que a Amanda Waller já vai começar a plantar as pistas aí pro Checkmate. Tem uma coisa que eu entendi do DCU, que é o seguinte. Como é o James Gunn, o co-CEO, ele vai trazer um monte de personagem que, digamos assim, ninguém se importa. Vamos colocar entre aspas aqui. Porque sempre que a gente vê a produção e ela é boa, todo mundo começa a amar, não é verdade? Como é o caso de, sei lá, do Esquadrão Suicida dele. Tirando a Arlequina ali, ninguém gostava de nenhum daqueles personagens. Talvez o Tubarão Rei. Aqui, você tá pensando numa coisa do tipo assim, olha, como tem um universo compartilhado enorme, muito vasto, a gente vai ter o Superman, vai ter vários heróis do Superman, depois vai ter o The Brave and the Bold, o Authority. É o espaço para você trazer esses personagens como pano de fundo. O que é personagem de pano de fundo? É tipo assim, você tem os heróis principais, você tem as grandes produções, você tem algumas produções tipo animação, e você tem os heróis de pano de fundo, que seria tipo Checkmate. Eles não são personagens que você vai trazer pra você ficar colocando eles como personagens principais, pra você transformá-los em personagens principais. Mesmo no MCU, James Gunn não transformou os heróis desconhecidos em heróis principais. Ele deixou eles muito queridos, é verdade, mas não como heróis principais. E o ponto aqui também é esse, né? No filme do Superman, você vai ter o Rick Flag Sr. O lance da Argus lidar com personagens super poderosos. Só que é muito curioso, né? Porque tem aquela foto que tá ele, a engenheira e o Ultraman. E o Superman algemado com as mãos para trás. O que isso significa? Porque, se parar pra pensar, será que o Authority ele tem autorização para atuar por conta da Argus? Sabe? Porque a Liga da Justiça ela vai ser supervisionada pela Argus também, muito provavelmente. E quando eu digo a Liga da Justiça ela existe nesse universo. Eu acho que tá ficando cada vez mais claro pra gente. Porque, por exemplo, você tem o Hal Jordan, aí você tem o Guy Gardner, você tem o John Stewart, Mulher Gavião, Senhor Incrível, Metamorfo, Superman, você vai ter o Batman, vai ter a Mulher Maravilha. Mano, se a Liga da Justiça não existe, como assim? Então, vão ter essas organizações governamentais, né, na DC, pra lidar com esses personagens, os meta-humanos. James Gunn fala, né, os meta-humanos, eles já existem e eles estão na Terra por algum motivo, né? Qual que é o motivo? Pra você contar uma história. E outra coisa que ele fala sobre o DCU que eu acho muito curioso, que é tipo assim, não estamos contando uma narrativa pra apresentar um grande mal. Ele tá citando o MCU, certo? O MCU chegou lá nos 10 anos e tinha uma ameaça global lá, porque tipo, era o grande mal que eles tinham que combater. Ele fala que não é isso. O que eu entendo quando ele fala essas coisas? Eu entendo o seguinte, ele tá tentando lidar com a DC de uma maneira mais histórias fechadas, como por exemplo quando você lê o Cavaleiro das Trevas, é uma história fechada. O Superman All Stars é outra história fechada. E aí você vai ter essas produções, só que elas têm uma conexão entre elas. Quando você vê um herói aqui e outro ali, você já tá conectando. Por exemplo, existem pessoas que pensam que conexão é só você pegar e falar assim, olha, vamos fazer esse filme, nesse filme vai ter uma cena pós-crédito que vai mostrar outro personagem. Você não precisa fazer isso. Se no Superman você traz o Rick Flag Sr., você sabe que ele apareceu no Creature Commands e você sabe que ele vai aparecer no Pacificador. Então, essa é uma conexão, é um tipo de conexão,
Você tem fanservice, easter eggs, notícia no jornal, internet, sei lá, alguma coisa aparecendo em algum vilão falando alguma coisa. Diálogos, você pode citar através de diálogo, você não precisa mostrar. Vamos ver se isso a longo prazo vai se sustentar. Por que eu falo a longo prazo? Porque o MCU, ele tem um marketing muito forte, muito poderoso. Porque eles entregaram 10 anos de sucesso. Qualquer coisa que for minimamente hypada deles, é muito sucesso, que eles vão fazer muito dinheiro. As pessoas estão acostumadas com o que eles vão entregar, elas já sabem o que eles podem esperar. Então eles querem ver mesmo um monte de ator voltando, de um monte de filme ruim que eles fizeram, aparecendo junto, eles querem ver isso. Você pega esse Superman, aí depois você fez o Wall Torch. Pode ser que você conte uma história fechada do Wall Torch. A conexão é a engenheira ter aparecido no Superman, mas não quer dizer nada. Se não tiver, tipo, uma citação aqui ou ali, você pode estar contando uma história só do Wall Torch. The Brave and the Bold provavelmente vai ser muito focado no Damian. E eles não vão referenciar tanto. A gente não sabe. Você tem o Monstro do Pântano, o próprio Lanternas. O Lanternas, não esperem que vocês vão ver a tropa de todas as cores. Isso não vai acontecer. Paraíso Perdido, a mesma coisa. Eu acho que eles estão focando em boas histórias no começo. Eu acho isso fundamental. É óbvio, eles têm produções que eles precisam apresentar primeiro e numa lógica de um plano para você ligar essa narrativa. Então, Argus, o próprio Superman, o governo dos Estados Unidos, isso tudo é para criar um panorama de pano de fundo. Você tem o presidente dos Estados Unidos que deve aparecer em algum filme. Eu gostaria muito de ver o Lex Luthor presidente. Eu acho que o DCU tá num caminho promissor aí, no sentido de o que eles podem criar de algo grandioso, né? O que eles podem criar no sentido de expandir o seu universo. O universo DCU, ele vai ser diferente do MCU. Se preparem para ver um universo diferente. Se você não tá acostumado com filmes diferentes, qual foi o The Batman, qual foi a série do Pinguim, você vai provavelmente estranhar muito o DCU no começo. Tudo isso não vai valer de nada se os filmes não fizerem sucesso também. Então não adianta você fazer o discurso de que, tipo, os diretores vão ter autonomia para contar uma grande história, bons roteiros vão ser prioridade, não vamos começar a gravar sem o roteiro estar 100% pronto e aprovado. Acho que no discurso isso é muito bonito. Na prática isso tem que funcionar. Você tem que ver produções igual a gente viu The Batman, igual a gente viu também o Pinguim. A gente tem que ver produções de qualidade, certo? O filme do Superman tem que ser bom, o filme do Batman do DCU tem que ser bom. Então eles precisam criar uma lore muito forte do DCU, mas é uma lore que você não depende da narrativa principal. Então o que você acha aí que o DCU tá preparando aí com Argus, com Superman, com outras produções? O Rick Flag Sr. vai ser um dos personagens que mais vai aparecer aí no DCU nesse começo. No começo é o quem mais vai aparecer, né? Ele vai aparecer em 3 produções, as 3 primeiras produções ele já vai estar, e provavelmente ele vai estar por todo o lugar. Isso é interessante porque eu gosto do esquema do Rick Flag Sr. Ele vai ser muito mais casca grossa do que o filho dele, vocês não tenham dúvida. E eu acho que eles vão fazer um personagem bem interessante aí. E ele é o subencarregado da Amanda Waller, né? A Amanda Waller é uma das cabeças do DCU por trás dos panos desse lado mais humano, né? Da coisa mais mundana do DCU. Já vão estar operando com a Argus aí, em Metrópolis provavelmente, Gotham também. A gente sempre vai ver esses personagens, é interessante isso daí. Você tá criando camadas pro DCU, não é só você colocar um monte de boneco bonito pra brigar, um filtro azul, isso não funciona, a gente já viu que não funciona, né? E roteiro merda. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, tamo junto, até a próxima.